A paz de Cristo, irmãos. Deus abençoe você, sua casa, toda a sua família. Estou muito feliz por estar pregando o Evangelho, por estar falando de um assunto tão maravilhoso, tão polêmico, que as pessoas rejeitam tanto, mas que é o principal para a salvação de toda a humanidade. Se você não passar por esse processo de obediência aos mandamentos, você jamais entrará no reino de Deus. Não esqueça disso, porque é a Bíblia quem diz. O crente que não se aperfeiçoar em obedecer aos mandamentos do Senhor, em obediência à palavra de Deus, ele jamais vai entrar no reino de Deus. Por quê? Porque Jesus disse: aquele que me ama, guarda os meus mandamentos, João capítulo de número 5, na sua primeira carta. Então nós temos meditado no sétimo mandamento: não adulterarás. O que representa adultério? Então nós temos o adultério congregacional, que é o que nós estamos falando, e o adultério particular, que é o adultério de um homem que trai a sua mulher, de uma mulher que trai o seu marido. Isso é adultério. Ou a mulher casada que deita com outro homem, ela comete esse ato de adultério, mas não é considerado dentro da Bíblia como uma prostituta, embora a igreja classifique como uma prostituta. Então você pode pegar João capítulo 8, o Evangelho de São João, capítulo 8, quando os fariseus, fingindo ser santos e ser obedientes às leis, só fingimento, porque não tinha nada de leis ali com eles, era só fingimento, o que eles queriam ali era acusar Jesus, e não tinha intenção de fazer mal nenhum para a mulher. A intenção deles ali era única e exclusivamente desmascarar ou fazer com que Jesus caísse alguma cilada, como se Jesus tivesse alguma máscara, porque Jesus não tinha nada disso. Então o que eles queriam fazer ali era acusar o Filho de Deus. Mas quem saiu desmascarado foram eles. Então eles disseram para Jesus que na lei de Moisés era fato, era real, na lei de Moisés fazia isso mesmo. Mulheres que cometessem adultério tinham que ser apedrejadas, né? Então Jesus, vendo que eles não estavam ali em busca de lei, justiça e mandamento e ordem, eles estavam ali blasfemando e murmurando, Jesus diz: quem não tem pecado que atire a primeira pedra. Então aquela mulher foi um instrumento que eles apanharam, que eles pegaram para tentar pegar Jesus em alguma emboscada, mas não conseguiram. Então, quando o crente é fiel, quando o crente é sincero, é isso que acontece com ele. Quando você prega a verdade, é isso que as pessoas fazem. Eles tentam fazer de tudo para te intimidar, para te barrar, para te impedir de pregar. Eles fazem de tudo para que as pessoas não ouçam a palavra que você está ensinando. Era isso que eles faziam, de tudo para que o povo não ouvisse Jesus pregar. Mas Jesus veio para ensinar, Jesus veio para falar e para anunciar boas novas de salvação. Era impossível que eles não vissem. Então, nós vamos falar nessa noite desse sétimo mandamento, mas antes eu quero que você se inscreva antes no canal, se você quiser, e deixe aí seus comentários para nos ajudar na pregação. Então, nós temos que saber o que é um ato de adultério, ou uma adúltera, ou uma mulher que comete um ato de adultério. O que é uma adúltera? Aquela que deixa de ser o marido e fica com um homem que não é o marido dela o tempo todo, sem casar, sem reconciliar-se com a sua situação, com o seu primeiro casamento, sem separação, sem assumir o seu compromisso de mulher fiel. Então ela torna-se uma mulher adúltera. E o que é uma mulher prostituta, como aquela que eles levaram para Jesus, que eles diziam? É aquela que vende o seu corpo, negocia com o seu corpo, comercializa o sexo. Isso é
uma prostituta. Isso é uma mulher de programa, uma mulher que negocia como garoto de programa ou qualquer outra pessoa, né, que negocia o seu corpo. Quando a Bíblia fala que não adulterarás, então a Bíblia está falando aqui do adultério congregacional, que é o adultério contra a palavra. E por que atinge os casamentos? Porque aquela que é casada que sai com outro homem que não é o seu, cometeu um ato de adultério. Aquele que faz o mesmo, cometeu um ato de adultério. Então, quando a pessoa ensina uma palavra que não é a palavra de Deus, que embora seja tirada da palavra de Deus, como diz o apóstolo Paulo, é tirada do Evangelho, mas não é o Evangelho, porque a revelação é uma, do Evangelho é uma e a do pregador está sendo outra. Então não é a verdade. Então quando isso acontece, eles adulteram a palavra. E é isso que está fazendo as igrejas hoje, sem exceção. Sem exceção. Das que eu vejo na mídia, das que eu vejo aí nos meios de comunicação. Não tem exceção. Todas elas estão cometendo adultério. Adultério congregacional, adultério contra Deus, contra a palavra. Eu vou repetir mais uma vez o que eu sempre tenho dito. Se eu adultério sendo casado com uma mulher, ou com qualquer forma, o meu adultério é meu, é um pecado meu. A igreja não tem nenhum compromisso com isto. A única coisa que a igreja pode fazer é me ajudar, me auxiliar, me servir de suporte para que eu não venha perecer, não venha deixar os caminhos do Senhor por causa dessa queda, desse pecado. Era o único que deveria fazer. Mas ao contrário disso, quando o pastor comete adultério, o que a igreja faz? A igreja tem o prazer de soltar na mídia, para todos os lados. Esse pastor adulterou, esse pastor adulterou, esse pastor adulterou, esse pastor adulterou. Por isso Tiago disse lá na sua carta, que quando a gente converte uma pessoa e traz a pessoa para o Senhor, e essa pessoa deixa o pecado, aquele que já foi do Senhor, deixa o pecado e volta para o Senhor, ele não só alcançou uma alma novamente, como apagou uma multidão de pecado. Essa multidão de pecado é a igreja fofoqueira. É a igreja adúltera que faz isso. Porque a igreja está caída no adultério, mulher se vestindo como homem, homem se vestindo como mulher, mulher nas mãos de Jezabel, os pregadores nas mãos de Jezabel, com medo do posto ídolo, adorando o ídolo, e os verdadeiros adúlteros, e eles caem em cima desse moço que cometeu esse pecado. Esse pecado é desse moço. Se esse rapaz não se arrepender a tempo, ele vai ser condenado. É o que a Bíblia diz, mas é ele, não é a igreja. Porque quem cometeu o pecado, quem deitou com a mulher do outro, e quem deitou fora com outra mulher fora do seu casamento, o homem que fez isso foi o homem, não foi você, igreja. Não foi você. Mas esse homem tem um cargo, tira ele do cargo e outra pessoa vai assumir. A obra de Deus vai continuar, sem nenhum problema. Se pio na boca, por favor, e abra a boca para falar o que convém, não o que não convém. Gostamos de falar muito e agir fora da lei divina. Então, vamos separar o que é justo. E por isso é que os pregadores de hoje, eles falam contra a verdade, a doutrina, os mandamentos e a realidade em Cristo Jesus, porque eles acham que adultério é o que eles não estão cometendo. Eles são marido de uma só mulher, faz bem, tem que ser. E aí eles falam que não tem adultério na igreja deles. Eles são os maiores adúlteros. Eu vejo aí. São os maiores adultos, são os verdadeiros Acabe. São as verdadeiras Jezabel. Sem dúvida, sem medo de pecar e errar. Se eu estiver pecando e falar que Deus toma conta de mim e cobra do jeito que Ele quiser. Mas, biblicamente, esses são os verdadeiros adúlteros que estão por aí. Pode pôr gravata, paletó que você quiser, pode bancar de santo do jeito que você quiser, eu posso bancar do jeito que eu quiser aqui, mas se não estiver de acordo com a verdade, querido, não tem jeito. Pode colocar sua batina, o que você quiser. Esse problema é seu, você é livre para fazer o que você quer. Mas se não andar de acordo com ele, você é um adúltero dentro da igreja. Não é adúltero sexual, por isso eu estou explicando. É adúltero contra a lei divina, contra a palavra de Deus, contra o Evangelho.
Esse é o pior dos adultérios, porque atinge toda a igreja de Cristo e todas as religiões. Então, o capítulo de número 20 de Êxodo, no versículo de número 14, ele diz: não adulterarás. Você vai para Mateus, ou melhor, para Deuteronômio 5,18, você vai ver falar a mesma coisa. Aqui, Ezequiel, que é onde nós estamos meditando sobre o adultério congregacional, o Senhor está dizendo aqui das duas cidades. Capítulo de número 20, e o versículo 1, veio a minha palavra do Senhor, filho do homem, ouve. Duas mulheres, filha de uma mesma mãe. Estas se prostituíram no Egito, prostituíram-se na sua mocidade. Ali foram apertados seus peitos, e ali foram apalpados os seios da sua virgindade. Os seus nomes eram Ulã, a mais nova, e Oliba, sua irmã, foram minhas e tiveram filhos e filhas. Quanto aos seus nomes, Samaria, Ulã, e Jerusalém, Eloíba. Enamorou-se dos seus amantes, dos assírios, seus vizinhos, que se vestiam de azul, governadores, satrapas, todos jovens de cobiça, cavaleiros montados a cavalos. Assim cometeu ela as suas devassidões. Com eles, que eram todos a flor dos filhos da Síria, e com todos aqueles de quem se enamorava, com todos os seus ídolos, se contaminou. Então vejam aqui, a prostituição que Deus fala para Jerusalém, para Samaria, que eram essas duas cidades, teve filhas. Ele está dizendo que Jerusalém teve filhas, sim. Samaria é uma cidade vizinha a Jerusalém, Judá, outras cidades, tudo pertencente ao rei de Israel, ao reino de Israel. Tudo pertencia à linhagem de Israel. O que Deus tinha em Jerusalém? A cidade do grande rei. Era considerada assim. E o povo considerado como a menina dos olhos do Senhor. Mas eles caíram no adultério. No adultério contra os mandamentos. Quebrar os mandamentos do Senhor. Quebrar as leis do Senhor. Você vai ver Jeremias restaurando os muros de Jerusalém. Você vai ver a destruição, 70 anos de cativeiro. Você vai ver tudo isso na mão do rei de Babilônia. E aqui você está acompanhando agora comigo Jerusalém, Israel, nas mãos de um rei. E que rei era esse? Você sabe muito bem. O rei Acabe. Por que isso aconteceu? Porque o rei Acabe quebrou os mandamentos do Senhor, saiu dos caminhos do Senhor e foi parar nas mãos dos baalinhos, nas mãos de Jezabel. E quem é Jezabel? É aquela que os homens, os pregadores, diz que foi lá do passado, era uma mulher lá do passado. Na verdade, era uma mulher lá do passado, né? Mas só existia mulher lá no passado. Aqui não tem mais mulheres hoje. Só existia idolatria só no passado, hoje não existe mais, né, crentes? Então, Jesus se manifesta com Elias contra o rei Acabe. No capítulo 18 de 1 Reis, eu vou repetir mais uma vez a quebra de mandamento, como eu tenho repetido nos outros vídeos, para você aprender. Versículo 15 ou 14. E agora tu dizes, vai dizer a Deus,
Senhor, Elias está aqui. Ele me matará. Então, esse rapaz aqui, que era Obadias, que estava na presença de Acabe, ele assistia Acabe por todos os lados, e Acabe queria saber por onde andava Elias, que ele queria matar o Elias junto com Jezabel. E por que queria fazer isso? Porque Elias foi ordenado por Deus a cobrar de Israel, a cobrar de Samaria, a cidade que estava o rei Acabe, o que eles tinham feito contra o Senhor. Quebrado os mandamentos do Senhor, e Acabe trouxe Jezabel para morar com ele, sendo casando-se com ela, e ele acabou se prostituindo com ela e fazendo Israel pecar. No versículo de número 15 ele diz: disse Elias: tão certo como vive o Senhor dos exércitos, perante cuja face estou, deveras hoje me apresentarei a ele. Então foi Obadias encontrar-se com Acabe. Anunciou-lhes o acontecido. Versículo 16. Então foi Obadias encontrar-se com Acabe, anunciou-lhes o acontecido. E foi Acabe terem com Elias. Vendo Acabe a Elias, disse-lhes: és tu o perturbador de Israel? Respondeu Elias: eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai deixaste os mandamentos do Senhor e seguiste os Baalins. Agora manda reunir-se a mim todo Israel no Monte Carmelo, e traz os 450 profetas de Baal e os 400 profetas do posto ídolo, que comem da mesa de Jezabel. Aqui está. De que mesa você está comendo, meu irmão? Aquela que o seu bispo dá, que o seu missionário dá, que o seu apóstolo dá, que o padre dá, que o reverendo dá, que o bispo, que o pastor dá. Essa é a mesa que você está comendo? Você está comendo dessa mesa aqui, a palavra de Deus? É você que tem que escolher qual é a mesa que você está comendo. Quais os frutos que você vai produzir para Deus? Você é aquele que está por baixo daquele jugo. O pastor diz: não fale nada contra o servo do Senhor. É isso? É debaixo desses que você está. Ser servo do Senhor é bom que nós obedeçamos, mas quem ensina o erro nunca foi e nunca será servo do Senhor. O que você está sendo é servo de você mesmo e servo de homem. Você vai perecer se você não abrir os olhos e vai ficar na condição de Israel. Samaria, a cidade que estava o rei Acabe, prostituído, toda a cidade. Quando eu, que sou casado, tenho a minha esposa, mas não me deito com a outra mulher, sou fiel na vida conjugal, na vida amorosa, minha esposa, mas eu deito com os ídolos, come dos ídolos. O que é comer consagrado aos ídolos? As cartas de Paulo falam muito sobre isso, e nós pretendemos falar sobre esse assunto, o que é comer comidas consagradas aos ídolos. Você saberá como procede isso e o pecado que a humanidade comete, e que todos nós temos que tomar cuidado. Então, o Acabe fez isso contra o Senhor. Então, nós estamos livres desse adultério, somos fiéis, mas estamos deitando com o ídolo. Estamos dormindo na idolatria. Estamos dormindo na mão de Jezabel. Toda vez que você ouvir falar de posto ídolo, de idolatria, lembre-se dessa mulher. E o que essa mulher fez? Veja aqui que o Elias chama Acabe para um desafio, com toda a congregação de Israel. Elias profetizou que não haveria de chover durante 3 anos e 6 meses em Samaria, e assim Deus ouviu. E não choveu durante 3 anos e 6 meses. Para quê? Para ver se Israel
se rendia aos pés do Senhor, voltava a Ele. Por isso, todas as lutas que Deus envia, as dores, as aflições, o sofrimento que estão aí, meus queridos, é Deus em busca do povo vir a Ele. Deus vai permitindo que o inimigo e que o próprio homem vai se destruindo a si mesmo. Que os homens vão infringindo as leis, tanto as leis divinas como as leis humanas, e vão se destruindo a si mesmo. Deus vai permitindo que isso aconteça a fim de que o homem se arrependa e volte a Ele. Mas no passar dos tempos, em vez do homem se voltar a Cristo, os homens vão embrutecendo cada vez mais contra o Evangelho. Eu estou pregando a verdade aqui, como muita gente está pregando a verdade. Mas em vez da pessoa ouvir a palavra e aceitar, a pessoa se levanta e contra. Se levanta e contra. Essa é a realidade, sempre foi assim. E vai ser assim, e será pior ainda, e muito pior até levar à morte. De quem? De quem fala a verdade. Essa é a grande realidade. Então Elias profetizou que não haveria chuva, e por conta disso, nós já sabemos o que aconteceu. Se você olhar para trás, os capítulos para trás, você vai ver o que aconteceu. Ele profetizou, a chuva não veio, Samaria estava se acabando na fome, até que Deus diz para Elias, volta e profetiza. Elias volta para profetizar, o Acabe vai acusar o Elias. Quando a gente tem um pecado que a gente não quer assumir o nosso erro, nós vamos botar culpa no pregador, nós vamos botar culpa em tudo. O pregador vai botar culpa nisso, naquilo, como o pregador está pregando e dizendo nós não conseguimos obedecer os mandamentos, é muito difícil, o Senhor nos ajuda. Essa é a tua desculpa. A desculpa de Arão, quando Moisés subiu para o monte. O povo é propenso ao pecado e deixou adorar e fez imagem de escultura para eles adorar. Então as pessoas, por não obedecer os mandamentos e não servir a Deus, eles caem em terríveis laços e tentações e não quer se redimir, não quer se arrepender, vai perecer juntamente com seus líderes. É essa igreja que nós temos hoje, que se diz pentecostais, neopentecostal, que nós dizemos católica, que todas no caminho do fogo, se não se arrepender a tempo. Não adianta. Não vim aqui para mentir, vim aqui para brincar, vim aqui para falar a verdade. Estou aqui para dizer a verdade. Quer ouça, quer deixe de ouvir. Se você não se arrepender, queridos, não tem saída. Você quer uma igreja comercializada, uma igreja apostatada, uma igreja vendida ao paganismo, à política, ao engano, adorando o homem. Vocês adoraram o homem por 4 anos, vocês tiveram o homem como mito por 4 anos. Irmãos, vocês não têm consciência disso. Vocês são crentes, vocês não veem isso. Olha o que o Acabe fez. Dá uma olhada no capítulo de número 16 de 1 Reis. 16 de 1 Reis. Você vai conhecer essa mulher aqui, tá? 1 Reis 16. Vamos buscar conhecer quem é essa mulher aqui. Versículo de número 29. Acabe, filho de Urim, começou a reinar sobre Israel no 38º ano de Asa, rei de Judá. E reinou Acabe, filho de Urim, sobre Israel, em Samaria, 22 anos. Fez Acabe, filho de Urim, o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. Como se fosse pouco andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, ainda tomou por mulher a Jezabel, filha de Etibael, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e o adorou. Levantou um altar a Baal na casa de Baal, que edificara em Samaria. Também Acabe fez um posto ídolo, de maneira que Acabe fez muito mais para provocar a ira do Senhor, Deus de Israel, do que todos os reis de Israel que foram antes dele. Vejam aqui o que esse sujeito fez. Rei de Israel, quebra os mandamentos, e quebrou exatamente o mandamento, não adulterarás. Aí ele encontrou um profeta. Tinha profeta em Israel.
Não tem mais profeta hoje no Brasil? Não tem mais profeta na igreja evangélica hoje? Tem sim. Vai se levantar. Deus há de levantar profeta. E você vai ver, esses Acabe que estão aí dizendo ser igreja do Senhor, é templo levantado, né? E templos, está cheio aí, né? Tem templo aí que diz que é templo de Salomão. Vocês vão ver esses Acabe, o resultado deles, porque há profeta. Ainda há profeta que vai profetizar. E se eu sou servo do Senhor, dentro de todas as minhas limitações e a minha pequenez, que já sei o que diz a Bíblia, eu profetizo e haverá de acontecer. Não tem um castelo desses aí, ó, de pastores, bispos, apóstolos, reverendos, missionários e todas essas gente que quebraram o mandamento do Senhor, que não vai passar por essa vergonha que o Senhor vai trazer a todos eles, que o Senhor vai humilhar todos eles, se eles não se arrependerem a tempo, porque há tempo para tudo, diz Salomão, mas duvido que eles queiram abandonar o seu ouro, a sua prata, os seus castelos para ficar com o Senhor, não vai mesmo. E você, meu irmão, que segue e obedece, que até é chamado para fazer tour, para fazer uma série de coisas, enfiar dinheiro neles, empurrar dinheiro neles, achando que o Senhor ali está, você vai se arrepender amargamente. Mas corra antes que isso aconteça, há tempo para tudo, e venha obedecer os mandamentos do Senhor. Assim é a grande Babilônia, e está lá em Apocalipse, você verá. E aí as pessoas pegam isso e dizem, mas isso foi lá no passado, essa mulher foi do passado, você verá ela futuramente, já, se dá tempo vai ser hoje, se não, você vai ver logo quem é essa mulher e onde ela está nos dias de hoje, no que diz respeito à vida espiritual. A mulher já morreu, né? Nós já sabemos, Elias profetizou aqui a morte dela, que no campo de Jezreel, os cães comeriam a carne de Jezabel, e nós sabemos o que aconteceu com ela, tá? Então, Acabe fez isso. O rei de Israel caiu nas mãos dessa mulher. E o que essa mulher fazia? Dá uma olhada no capítulo de número 21, também de 1 Reis. 21, de 1 Reis. Veja o versículo 23. E diz assim: também acerca de Jezabel, disse o Senhor: os cães comerão a Jezabel junto ao antemuro de Jezreel. Olha aqui, você está vendo? O Senhor dizendo, através do profeta Elias, ela vai ser comida pelos cães, não vai sobrar carne para enterrar, né? Por quê? O que essa moça fez para acontecer isso, de não ser nem enterrada? Você vai ver tudo que a igreja está fazendo hoje, tudo que as irmãzinhas estão fazendo hoje por ordenança e ensinamento dos seus líderes, dos seus pastores, das suas bispas, o que Jezabel fez. E eles dizem, foi no passado. Você saberá se foi no passado ou não. O perigo que você está correndo e o mal que está trazendo para a terra, a quebra dos mandamentos. Todas as ruínas que está hoje aí são isto, quebra de mandamento. Eu não tenho nenhum receio de dizer, querido, essa é a realidade. O 24. Quem morrer de Acabe na cidade, os cães o comerão, e o que morrer no campo, as aves do céu o comerão. Veja o que estava profetizado. Porque morriam os animais, a fome era demais. Era 3 anos e 6 meses sem chover e Deus travou tudo. Perante a profecia do profeta, Deus travou tudo. O ódio de Acabe contra Elias era terrível. Queria acabar com tudo. Eles acabou com todos os profetas do Senhor por ordem de Jezabel. E o versículo 25. Não houve ninguém como Acabe
que se vendeu para fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Porque Jezabel, sua mulher, o instigava, fez grandes abominações, seguindo os ídolos, conforme tudo o que fizeram os amorreus, os quais o Senhor lançou fora da sua possessão, de diante dos filhos de Israel. Cuidado, porque é isso que vai acontecer. É isso que o Senhor vai fazer. Os seus ídolos, você se vendeu, pastor. Você, apóstolo, pegou a sua igreja e vendeu. Ela está vendida para o óleo ungido, ela está vendida para o lenço ungido, ela está vendida para a chave ungida, ela está vendida para o sal grosso, ela está vendida para o azeite ungido, ela está vendida para a rosa ungida, para o jornal ungido, o martelo ungido, o prego ungido, a caneta ungida, o feijão ungido, ela está vendida para tudo. Vocês venderam a igreja do Senhor. Acaso Deus não punirá? Tenha certeza. Estou profetizando. E se eu sou alguma coisa do Senhor, não precisa ser nada, pelo menos um mínimo. Ai, se eu fosse a sombra do Elias era tão bom, mas não sou. Mas ser alguma coisa do Senhor eu sei que sou. Pois sendo isso eu profetizo. Ou vocês, se vocês não se arrependerem a tempo, o mundo verá, a nossa juventude verá a destruição de todos os castelos de vocês, porque Deus não se deixa escarnecer. Não adianta. Fale o que vocês quiserem. Pregue do jeito que vocês quiserem, mas vender o nome do Senhor. E o reino do Senhor, como você está fazendo, como fez Caifás, como fez esse aqui Acabe, como Caifás, como Pilato, como Herodes, como todos eles, isso não fica impune. O Brasil vai ver e o mundo vai ver por toda a terra. Em todo lugar. Vocês pagarão. Pregando o Evangelho. Deixa pregar. Mas a cobrança por pregar o que você pensa, o que você quer, quebrando os mandamentos do Senhor, você vai ver o que Deus vai fazer. Quem era essa Jezabel? Nós estamos vendo o que ela fazia. No capítulo de número 9 de 2 Reis. Vamos para o 2 Reis, capítulo 9. Onde Jeú mata Jeroboão e mata também a Jezabel. Versículo 9. Versículo 8 diz assim. Se você ler o texto todo, meu querido, é bom, porque é maravilhoso. Leia o versículo de número 8 comigo. Toda a casa de Acabe perecerá. Destruirei de Acabe a todos do sexo masculino, tanto o escravo como o livre em Israel. A casa de Acabe hei de fazer como a casa de Jeroboão, filho de Nebate, e como a casa de Baza, filho de Aias. Os cães comerão a Jezabel no campo de Jezreel, e não haverá quem a enterre. Então abriu a porta desculpe-me. Ele disse, e haverá quem a enterre. Então abriu a porta e fugiu. Isso aqui foi a profecia. Jeú profetizando contra Acabe e contra Jezabel. Ele dá a profecia e vai embora. O versículo 11. Saindo Jeú aos servos de seu senhor, perguntaram-lhes, vai tudo bem? Por que veio a ti esse louco? Respondeu Jeú,
Bem conheceis esse homem e o seu falar. Mas eles disseram: isso não é verdade. Conta-nos o que ele disse. Disse Jeú: eis o que ele me falou. Assim diz o Senhor: ungide rei sobre Israel. Apressaram-se e, tomando cada um a sua capa, colocou-a debaixo dele no mais alto degrau. Então tocaram a buzina e disseram: Jeú reina. Assim Jeú, filho de Josafá, filho de Nissim, conspirou contra Jorão. Tinha, porém, Jorão cerca de Ramote-Gileade, ele e todo o Israel, por causa de Hazael, rei da Síria. Mas o rei Jorão voltaram para si, cura em Jezreel, das feridas que os sírios lhes fizeram quando pelejou contra Hazael, rei da Síria. Disse Jeú: se é da vossa vontade, ninguém saia da cidade, nem escape para ir anunciar isto em Jezreel. Então Jeú subiu a um carro e foi a Jezreel, porque Jorão estava acampado ali, e também Acazia, rei de Judá, descera para ver Jorão. Quando Atalaia, que estava na torre de Jezreel, viu a tropa de Jeú que vinha, disse: vejo uma tropa. Então disse Jorão: toma um cavaleiro e envia-o ao seu encontro e pergunte a paz. O cavaleiro foi-lhes ao encontro e disse: assim diz o rei, a paz. Respondeu Jeú: que tens tu com a paz? Passa para trás de mim. E o Atalaia anunciou. Chegou a ele o mensageiro, porém não volta. Então enviou o rei outro cavaleiro. Chegando esse a eles, disse: assim diz o rei, a paz. Respondeu Jeú: que tens com a paz? Passa para trás de mim. Então o rei que está assumindo aqui, Jeú, você está vendo, em busca da paz, em busca de limpeza, em busca de solução, obedece ou não obedece, Deus vai destruir. Deus precisa de homens na sua presença, Deus precisa de atalaias na sua presença, Deus precisa de servo na sua presença. E se eu sirvo para alguma coisa, aqui estou eu. Fica você na posição, porque do jeito que está, não vai ficar. Cristo não será envergonhado para sempre, como está sendo envergonhado nas igrejas hoje. Não vai ser envergonhado para sempre. O meu Cristo haverá de se levantar, e ele vai agir, ainda que custe a vida dos fiéis, mas ele vai agir, porque esse é o fim. Essa é a realidade. Essa é a realidade por causa da verdade. Mas essa igreja apostatada, vendida a Jezabel, vendida ao pecado, vendida à prostituição, vendida à política, vendida a todas as sortes de idolatria e de engano contra os mandamentos do Senhor, não vai ficar impune. Não vai ficar, pode ter certeza. Se você não quiser ser atingido, sai de baixo, foge logo. O camarada vai, porque o rei manda perguntar se havia paz. E Jeú fala: mas onde que tem paz? Quem é você para falar sobre paz? Olha a situação que está Israel. Você me pergunta se tem paz? Passa para trás de mim, você vai ser destruído também. Aonde que haveria paz ali?
Quem és para saber se há paz? O que você sabe sobre paz se você está vendo a cidade destruída? Se você está vendo que Jezabel com o rei está acabando com tudo, está destruindo tudo, devastou tudo, destruiu tudo. A idolatria acabou com tudo. É o que nós estamos vendo hoje a humanidade, queridos. Nós somos quase mais de 7 bilhões de seres humanos. Você sabe o Armagedon que está hoje na Terra? Quanto de sangue é derramado por violência em todos os sentidos, mulheres sendo mortas de todas as formas por os homens, a discriminação, a vergonha, a humilhação, a rejeição, os preconceitos, o amor do dinheiro, a ganância, o que os políticos fazem com os pobres em toda a terra, o que faz a religião em toda a terra. Você não percebe isso? Você não está vendo isso? Não dá para você perceber que os nossos becos e valadas estão lotados da nossa juventude, sem oportunidade de vida, partindo todos para a criminalidade, e nós não temos governadores que auxiliem, que levante, e quando eles fazem alguma coisa, eles fazem pensando neles mesmos, e não pensando no pobre do rapaz que lá está. E a nossa situação está desse jeito. Por quê? Porque os mandamentos foram quebrados. E você, igreja católica, pentecostal, neopentecostal, toda religião é responsável por isso, e o preço vai vir de vocês. Ou melhor, o preço vai vir para vocês. Deus vai mandar. E vocês haverá de ser instrumentos na mão do anticristo, porque o anticristo vai levantar do meio de vocês. É vocês que estão sendo instrumento do anticristo, entre direita e esquerda, que vocês têm aí na política, como Acabe e Jezabel, como Caifás, Anás, Levi e Pilatos, e o profeta lá, ou melhor, o governador que era Pilatos, e o rei que era Herodes, e o sacerdote que era o Caifás. E ajuntaram todos. Para quê? Fingindo obedecer, para crucificar o Filho de Deus. Fizeram isso, hoje estão nas mãos de Satanás. Satanás, que é aquela ave de rapina, aquele carniceiro que não tem pressa para destruir ninguém, está só de braços cruzados, esperando, como diz o provérbio, o circo pegar fogo. Ele está pegando fogo nas mãos dele. Ele gosta disso. E tu gosta de dar lenha para ele, apóstolo. E tu dá lenha para ele, pastor. Tu põe a igreja do Senhor no carnaval, tu põe a igreja do Senhor na política, tu põe a igreja do Senhor em tudo. É isso que tu fez, é isso que vocês estão fazendo. Vocês vendem o Senhor por preço de banana. Vocês vendem o Senhor por mercadoria barata. E dá valor aos ídolos de vocês, muito mais do que o Senhor. E o ídolo teu é o teu dinheiro. Se tu não te arrepender a tempo, não ficará nem raiz e nem ramos. Por isso, igreja, acorda. Se esse mandamento não for obedecido, esse é o fim de toda a igreja. O mesmo fim de Acabe, o mesmo fim de Jezabel. Não esqueça que eu parei aqui no livro de 2 Reis, capítulo de número 9, no versículo de número 19 para frente, tá? Eu vou anotar aqui, porque no próximo vídeo eu vou continuar, para que vocês vejam se Jezabel foi só lá no passado, ou se ela tem alguma influência hoje, quando nós entrarmos no Novo Testamento, tá? De Mateus para frente. Você vai ver se Jezabel ficou para trás, ou se Jezabel hoje é a que está comandando a igreja. Ah, Jezabel ainda está comandando a igreja, irmão? A mesma Jezabel que foi comida pelos cães lá, não, essa não, mas o mesmo Espírito que estava nela, e você verá isso. Amém? Ore comigo nessa hora. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado por mais um dia, por esse privilégio de falar a Tua palavra. Como Tu és bom, Jesus. Nos ajuda, abençoa, Pai, a Tua igreja, abençoa o Teu povo, abençoa a nossa nação e sara a nossa terra. Tem misericórdia da nossa juventude, tem misericórdia dos nossos pregadores que estão pregando a Tua palavra com sinceridade pelo mundo afora. Socorre, por favor, a cada um, suprindo as suas necessidades, Pai, curando as suas feridas e dando livramento. Tem misericórdia da nossa nação, Pai, tem misericórdia dos que estão na prisão, tem misericórdia, meu Deus e meu Pai,
dos que estão passando fome, dos que estão tendo privações de pães, os que estão, Senhor amado, com esse câncer interminável. Tenha misericórdia, precisando do doador de sangue, precisando, meu Deus e meu Pai, de transplante, socorre para que Tu seja engrandecido e louvado. Nós te pedimos, ó Deus, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, querido irmão. Fique em paz. Até o nosso próximo vídeo. Amém.